Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje vamos falar com José Pedro Cassurino, vereador da coligação Servir Portimão, para, em tempo de pandemia, nos falar aqui um pouco desta conjuntura política relativamente ao Concelho de Portimão. Olá, José Pedro, bom dia. Olá, bom dia, João. Bom dia a toda a auditória. Obrigado. Tem sido destes tempos difíceis para todos nós. É muito difícil gerir crises, e especialmente esta que fomos todos apanhados quase de surpresa. Para vocês, a coligação Servir Portimão, qual é o vosso posicionamento e qual é a vossa opinião relativamente a tudo aquilo que tem sido feito no Concelho de Portimão para tentar minorar, digamos assim, aquilo que de mal nos tem acontecido? Bom, de facto, dizes bem na introdução que fizeste que isto era uma situação totalmente anómala e para a qual acredito que nenhum de nós estivesse preparado e pensasse nela previamente. Eu acho que isto nos apanhou a todos de surpresa, mas pronto, é o que é, a vida é feita destes constrangimentos e a nossa capacidade enquanto homens e mulheres e humanos que somos é ter resiliência e conseguir ir ultrapassando os problemas com que nos deparamos e este foi um deles. Eu acho que nomeadamente na situação aqui em Portimão, e fizeste a nota de que sou o vereador da coligação Portimão, representando o CDS, dizer que, na minha opinião pessoal e do próprio Serviço de Portimão, a situação do ponto de vista da defesa dos munícipes e da população em geral tem sido bem feita. Eu acho que o Executivo Permanente, em tudo aquilo que depois solicitou o apoio dos restantes vereadores da oposição e que não fazendo parte do Executivo Permanente, sempre que fomos chamados, quer em reuniões extraordinárias, quer nas reuniões ordinárias, demos o nosso assentimento e batemos situações que foram propostas no sentido da defesa imediata de todos os cidadãos de Portimão, logo quando os primeiros casos começaram a aparecer, e eu lembro que aqui em Portimão foram também a nível nacional dos sítios onde, após a questão do Norte, se começou a sentir, e mais especificamente até em Portimão. E a minha opinião é que, de facto, tudo aquilo que foi sendo feito, ou quase tudo aquilo que foi sendo feito, do ponto de vista da prevenção da doença e do problema e da pandemia, foi feito com vigor. Logo, as posições iniciais de procura de encerramento das escolas. Do meu ponto de vista foi, de facto, uma ação muito bem coordenada pelo coordenador da Proteção Civil também, do ponto de vista operacional, porque depois, obviamente, à Sra. Presidente e ao Executivo é que coube sempre as decisões políticas, mas sempre muito secundadas no terreno, também pelo coordenador. O Fernando Richard Marques também esteve sempre muito presente e todos os outros meios diretamente que têm que estar. Zé, nestas horas nestas horas de aflição, o importante é, mesmo forças da oposição que tenham muitas vezes ideias contrárias, juntarem esforços para um objetivo comum, não é? É mais ou menos isso que se passou na Câmara Municipal de Portimão, segundo sei. Sim, certo, exatamente, foi assim. E numa determinada altura, logo numa das reuniões posteriores ao termos tomado a posição de combate direto à prevenção da doença, nós acabámos por emitir um comunicado no sentido de que já estávamos um pouco a pensar um pouco mais à frente, a pensar um pouco também nas situações que estamos já hoje a começar, e por coincidência emitimos nessa altura um comunicado que faz amanhã precisamente 2 meses. Foi no dia 14 de março que eu apresentei a proposta. E, portanto, já ia um bocadinho nisso, é que, estando mais ou menos debelada a situação, estando pelo menos controlada a situação, tanto mais que acabamos por conviver com uma situação que, do nosso ponto de vista, é um pouco caricata, que é iniciarem-se obras na unidade de cuidados intensivos da unidade de Portimão do SUA, que parece incrível, mas, pelos vistos, quem tomou
tomou esta decisão saberá as linhas com que escolhe, saberá aquilo que tem em todo o universo do Centro Universitário e Hospitalar do Algarve, saberá que pode contar com certeza com o Hospital de Faro e, portanto, diria que por termos prescindido neste momento das instalações de Portimão da unidade de cuidados intensivos, é porque de facto a situação está controlada, apesar de haver outras situações de retaguarda que se mantêm, né? Achamos nós que agora estamos, e esta fase de desconfinamento obriga-nos a pensar mais à frente, não é? Nós tivemos e portámos bem, nós portugueses temos muito essa característica, é de cumprir muito bem as ordens que nos são dadas, as indicações que são dadas, tem sido assim um pouco na história, e portanto agora temos que pensar no futuro. E o futuro é a situação real das pessoas, não é? É a situação do dia-a-dia com cada um de nós. A nossa dependência quase a 100% do turismo deixa-nos numa situação um bocado complicada, não é? É de facto. Neste momento, eu diria que a solidariedade e a entreajuda devem ser os valores que nos devem acompanhar a todos e que esses sentimentos nos levem a tomar as decisões e iniciativas que têm que ser dadas, não é? Nós achamos que não vale a pena andar a adiar a resolução de problemas, porque eles assim só se vão agravar. E, portanto, temos que preparar o futuro, e preparar o futuro é procurar, e eu aqui permito-me que diga, acho que a sociedade no seu geral tem debatido pouco, que são as alternativas, não é? Todos nós sentimos as dificuldades, todas as empresas, acredito que estão em situações, há muitas empresas de micro e pequenas e até médias empresas que estão com grandes dificuldades. É uma situação transversal à sociedade, não é? Não são só as famílias e, portanto, as empresas, mas temos que ter aqui também uma nota de muita proximidade com as empresas, porque são elas são os geradores da economia, são elas os geradores do emprego e do rendimento e, portanto, se não tivermos este foco muito grande nesta nova fase, eu acredito que possamos não morrer do mal, mas morrer da cura. Da cura, exatamente. E, portanto, temos que... O que vem aí não é nada de bom. Exatamente. Temos que ter esperança no futuro. Este é um momento fundamental. Exato. O verão é fundamental para que muitas das famílias gerem. É o nosso oxigênio económico. Exatamente. Vocês, logo no início da pandemia, apresentaram uma proposta relativamente ao imposto de derrama e há outra proposta relativamente à isenção de uma série de taxas, as quais foram um bocadinho criticados. Qual é a tua posição, José Pedro, relativamente a essa situação? Muito bem, obrigado por tocares nesse tema, porque de facto aquilo, como eu há pouco estava a iniciar a minha argumentação nesse sentido, era que prevíamos de facto que isto, prevíamos não que sejamos adivinhos, não é? Mas porque de facto, atendendo à dificuldade que se via em todo o mundo na cura e no prolongamento deste problema, pensámos logo que isto ia tocar de forte as pessoas e as empresas. E então fizemos a tal proposta, que era a isenção do pagamento da fatura da água, ou na fatura da água das imensas taxas e taxinhas que lhe estão inerentes, como a dos resíduos urbanos e tudo mais, não é? Que vem sempre na nossa fatura. Portanto, propusemos essa isenção. Não quer dizer que fosse trabalhada na sua totalidade. Essa era a nossa proposta. Podia-se depois ter trabalhado e um pouco a reboque disto, o município veio tomando o Executivo Permanente acabou por tomar decisões posteriores e um bocadinho neste sentido, não da isenção da água, mas de algumas. O pagamento de rendas, não é? Por exemplo, que tem sido também uma das nossas bandeiras, é procurar que se agilize as ajudas ao nível da habitação, não é? Depois também propunhamos a isenção de outro tipo de taxas e tarifas que acabaram, foi uma boa medida que tomámos também nas últimas reuniões municipais, que foi o isentar o pagamento, por exemplo, das empresas de restauração e bar de bebidas das esplanadas, não é? Os comerciantes não vão ter que pagar as esplanadas e vão até podê-las alargar para além daquilo que estava definido, e portanto isso é também uma ajuda, mas temos, como digo, ir mais além. Já vou à questão da derrama, não estou a fugir a ela, mas queria dar aqui uma nota que temos que de alguma forma, e outros municípios têm estado a fazer isso, e o que nós quisemos fazer era um pouco anteciparmos para que as empresas não chegassem a ter muitos problemas. Tem que chegar inclusive ao nível do IMI e ver a que ponto é que se pode haver
ponto de vista municipal, a redução de parte da verba do IMI para deixar alguma folga financeira às empresas que estão perfeitamente pauperadas. E quando nós depois também era pensar nas empresas, quando falámos na questão da derrama, fomos acusados que quem paga a derrama são as empresas que terão lucro. E, portanto, fomos mal entendidos de alguma forma, e eu propus que, se essa fosse a questão, se poderia retirar, mas quando a colocámos lá, foi nesse sentido, é que apesar de as empresas gerarem lucro, não têm que ser sempre elas, e porque são o motor da economia, a suportar depois também a solidariedade. Os custos da crise, não é? Exatamente. E, portanto, mesmo as empresas que tenham lucros, não é mau terem lucros, é bom que tenham lucros, porque quanto mais lucros tiverem, mais empregos geram e mais rendimentos geram para as famílias e para as suas poupanças. E, portanto, foi nesse sentido que incluímos esta medida, também de alguma forma, da isenção da cobrança da derrama, porque permite, mesmo às empresas com rendimentos positivos, uma folga financeira diferente, e repito, geradora de mais emprego e de maiores riquezas para a sociedade no seu geral. Porque como uma empresa tem rendimentos, é sinal que por regra, não é? Que tem funcionários, que têm empregados, que pagam, e que esses empregados, se a empresa gera lucros, é porque remunera também os seus funcionários, e é uma equipa que tem que continuar a trabalhar bem. Não é pelo facto de ser gerador de mais riqueza que deve ser mais taxado e contribuir mais para a solidariedade. Zé Pedro, para concluirmos, qual é a mensagem que queres deixar a todos os portimonenses e às pessoas que votaram no Servir Portimão? Eu acho que aqui, acima de tudo, as pessoas já têm dado muito. Eu acho que as pessoas não pediam mais, porque as pessoas estão cansadas de dar. Vejamos a situação de solidariedade presente todos os dias, que é e vê-se muito nas redes sociais a pedirem mais uma vez ajudas ou de luvas ou de máscaras para as unidades hospitalares. O município também já o fez. O Estado Central nisto é que tem falhado, e portanto aqui é dizer que as pessoas têm que acreditar nelas próprias e estarem muito presentes e muito vigilantes na obrigação que esperam que os órgãos e os organismos, quer os centrais, quer os descentralizados, as próprias autarquias, têm que ser elas agora a ajudar o motor da economia. Eu acho que as pessoas por si só fizeram aquilo que lhes foi pedido, foi ficarem em casa, confinarem, ganharem resiliência para o novo momento que aí vem, que é de facto um momento difícil, agora muito do ponto de vista económico, do ponto de vista social que estava a ser, vai manter-se, e portanto as pessoas já deram muito. Eu não tenho coragem de pedir mais às pessoas, a não ser coragem para em conjunto conseguirmos ultrapassar um novo período que aí vem. Agora sim, acho que o Estado Central e as autarquias têm ainda uma palavra a dizer, e aqui sim no alívio fiscal, nas ajudas às empresas potenciadoras de mais riqueza e de maior rendimento para as famílias. Façamos votos para que tudo corra bem, pelo melhor, no nosso Algarve, no nosso Concelho de Portimão. Olha, foi um prazer em ter-te aqui, em 2 dedos de conversa. Até ao próximo. Um abraço. Muito obrigado, João. Bom dia a todos. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.